Graça e paz, uma boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém? Nós temos aqui um mandamento com promessa. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos aqui um mandamento com uma promessa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então é um mandamento para não meditarmos nos problemas, porque a ansiedade ela é inútil. A ansiedade, ela nos desgasta emocionalmente, ela tira as nossas forças para nós enfrentarmos os problemas, para nós enfrentarmos as dificuldades. Não andeis ansiosos de coisa alguma, um mandamento de Deus para nós. Deus quer proteger as nossas emoções, Deus quer nos guardar. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em tudo, porém. Então, tudo que diz respeito à nossa vida, nós devemos apresentar ao nosso Deus e Pai Celestial. Então, medos, inseguranças, tudo a gente deve apresentar, aflições, constrangimentos, tudo aquilo que traz aborrecimento para nós, nós devemos apresentar para o nosso Deus e Pai Celestial. A palavra de Deus declara, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nosso Deus e Pai Celestial, Ele cuida de nós, mas Ele dá uma ordem para nós não meditarmos nos problemas, mas levar tudo diante dEle. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, nós temos que levar tudo que acontece, que traz aborrecimento, ansiedade, tristeza, angústia, medo, tudo que diz respeito a nós, nós devemos levar diante do Senhor. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então não é para preocupar, temos a ordem para orar, não preocupar, orar. Então tudo aquilo que está gerando preocupação é um motivo de oração. E com ações de graças. Então tem que ser seguidas de quê? De agradecimentos. Não de murmurações, não de queixas, mas de agradecimentos. Porque o agradecimento, quando nós somos gratos, nós atraímos o favor de Deus. A gratidão, ela fortalece a nossa alma. A gratidão, ela agrada o Senhor, ela alegra o coração do Senhor. Então é com ações de graças, orações seguidas de agradecimentos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos aqui a promessa de Deus, a promessa que o Senhor vai guardar nossa mente e nosso coração em verdadeira paz. Então, mandamento para não preocuparmos e orarmos a respeito de todas as coisas, que o próprio Deus vai guardar nossa mente e o nosso coração. E a paz de Deus, essa paz é uma paz celestial. Essa paz foi Jesus que deixou para nós de presente.
João capítulo 14, versículo 27, é um presente de Jesus para nós. E a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz ninguém explica. Por quê? Porque ela vem do próprio Deus, porque ela foi comprada com alto preço, com o sangue de Jesus para as nossas vidas. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tua mente está em um campo de batalha e precisa ser protegida por um exército. Esse guardará aqui no sentido militar. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, vai montar guarda nos nossos pensamentos, vai montar guarda nos nossos sentimentos. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos nos colocar de pé. Nós temos motivos de sobra para iniciarmos esse culto de pé, orando, glorificando o Senhor. Quem também está participando, né, desse culto em casa, em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz celestial. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor não quer, meu Pai, que a gente fique enchendo os nossos corações, meu Pai, de problemas, de preocupações, porque é inútil, meu Pai, é inútil ficar preocupando, é inútil ficar enchendo o coração de preocupações, de ansiedades. O Senhor nos ordena apresentarmos tudo ao Senhor. É uma ordem apresentar tudo ao Senhor, porque o Senhor quer cuidar de nós, o Senhor quer guardar os nossos pensamentos, o Senhor quer guardar os nossos sentimentos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa paz que foi comprada, meu Pai, por um alto preço, que é o sangue poderoso do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, por essa paz celestial. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, que essa paz que excede todo entendimento, essa paz, ela guarda os nossos pensamentos, essa paz guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E nós te damos graças por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se importa conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor quer nos ouvir. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor quer nos responder. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai misericordioso e o Senhor cuida de cada um dos seus filhos. E nós te agradecemos por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos, ó Pai, esse culto ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos aqui, manifesta a sua glória no nosso meio, manifesta a sua glória, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos o Senhor, estenda a sua mão sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, para nos curar as nossas emoções, para nos curar, meu Pai, curar o nosso corpo, meu Pai, em nome de Jesus, e para realizar sinais e maravilhas por intermédio do teu santo servo Jesus. Pai, nós clamamos aqui a presença do Senhor. Pai, nós clamamos aqui, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida que vem do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz vida, meu Pai, a cada louvor, meu Pai, cantado para o Senhor. Traz vida, meu Pai, a todas as palavras que vão ser ministradas aqui essa noite. E trabalha em nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Trabalha em nós, guardando, meu Pai, os nossos pensamentos, guardando, meu Pai, os nossos sentimentos, curando, meu Pai, as nossas emoções, curando o nosso corpo, nos fortalecendo e nos ajudando, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós erguemos, Senhor, as nossas vozes, erguemos as nossas mãos ao Senhor.
Nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade para agir nas nossas vidas. Nós Te damos liberdade, Senhor, para o Senhor encontrar o nosso coração, para o Senhor encontrar a nossa vida, ó Pai, e fazer o que o Senhor precisa fazer dentro de nós, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Sua vontade, clamamos, ó Deus, pelo Seu reino, clamamos, meu Deus, para que cadeias sejam quebradas dentro dos nossos corações, clamamos, meu Pai, pela libertação, Senhor, dentro de nós, clamamos, meu Deus, para que o Seu Espírito Santo nos coloque em liberdade de desfrutar, Senhor, da Sua presença, de desfrutar, meu Deus, da Sua verdade, da Sua palavra e de descansar nela. Ainda, meu Pai, que hajam perseguições nessa terra, ainda, meu Pai, que hajam coisas, Senhor, que venham contra nós nessa terra, que a nossa vida esteja disposta diante de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha romper dentro de nós, ó Deus, todo impedimento do Senhor, ó Deus, ser o Rei completo das nossas vidas, todo impedimento, ó Deus, que exista dentro de nós de viver, Senhor, a Sua verdade, ó Deus. Quebra dentro de nós, Senhor, todo o amor, ó Deus, ao mundo, todo o amor, ó Deus, às coisas desta terra, todo o amor, Senhor, a qualquer coisa que ocupe o Seu lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que sejamos corajosos, ó Deus, para dizer não às nossas vontades, dizer não ao pecado, dizer não, ó Deus, às coisas que são contrárias à Sua vontade. Em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, seja um trono, que o Senhor, ó Deus, se sente e o Senhor se alegre dentro de nós, meu Pai. Somos Teu templo, somos Tua casa, somos Seus filhos. Aleluia. Pai nosso, todo o céu clama por Ti, louvores que cantamos hoje aqui, ouvimos o som do céu neste lugar. Espírito vem, chamamos Espírito Santo, barreiras quebrar. Espírito vem, nos transformar. Espírito Santo vem, Espírito vem, barreiras quebrar. Espírito vem, transforma-nos, nos transformar. Rei Jesus, Teu nome vamos exaltar, a glória do Senhor
Consolador, Espírito Santo, Paráclito da verdade, Espírito Santo, o selo da promessa em mim, Espírito Santo, aquele que me lembra das palavras de Jesus, que está comigo para que eu não esteja só. Espírito Santo, que dá poder e autoridade. Espírito Santo, que capacita-nos com os dons. Espírito Santo, que reparte os dons à igreja. Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, que conhece as profundezas do coração do nosso Pai, vem falar conosco, vem libertar o nosso ser, vem transformar as nossas vidas. Espírito Santo, nós cremos no seu mover, nós queremos nos encher de ti, nos encher do teu Espírito. Oh Pai, nos encher de ti, Senhor, da sua presença. O Espírito Santo que esteve na criação, o Espírito Santo que pairava sobre a face do abismo. Oh Espírito Santo, paira sobre nós, sobre os nossos corações, aonde existe trevas, aonde existe o caos, que o Senhor venha remover das nossas vidas tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que o Senhor venha agir nas nossas vidas, trazendo a verdade do Senhor resplandecente sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor que venha operar nas nossas vidas, venha agir nos nossos corações, Espírito Santo, trazendo convicção, trazendo certeza e confirmação que somos filhos do Senhor, testificando no nosso espírito, porque todas essas coisas são obras do Senhor. Espírito Santo, nos unge. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito vem, barreiras quebrar, Espírito vem, nos transformar. Espírito vem, barreiras quebrar. Espírito vem, nos transforma. Aleluia. Nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. De glória em glória. Aleluia, Senhor. Oh Pai, nós reconhecemos a sua obra, reconhecemos o Senhor, Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a razão de estarmos onde estamos, a razão de termos a vida, a razão de podermos ver a verdade. Quantas pessoas vivem cegas, perdidas, e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação foi estendida a todos os homens,
E é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas graças a Deus, se o seu coração consegue enxergar a salvação de Jesus, se o seu coração, se os seus olhos espirituais estão abertos e você pode abraçar esse amor de Deus, ao ponto de saber que qualquer outra coisa é pequeno demais diante disso. Mas se você ainda não consegue ver, se os seus olhos espirituais ainda não conseguiram se abrir, eu oro para que o Senhor traga revelação no seu espírito, em nome de Jesus, de que não há lugar melhor para estar do que no amor de Deus, de que não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Aleluia, meu Deus. Nós confiamos em Ti, no Seu amor, Pai. Nós confiamos em Ti, aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo
amor nos alcançou. O seu amor nos alcançou enquanto nós estávamos perdidos nas trevas e no pecado. O Senhor nos alcançou, o seu amor nos alcançou. O Senhor nos ama. E o Senhor fez tudo o que foi necessário para que nós alcançássemos a salvação, para que nós alcançássemos transformação de vida. O Senhor é poderoso para fazer mover os nossos corações, para fazer as nossas vidas serem transformadas dia após dia, enquanto nós andamos nele, vivemos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, assim diz a palavra de Deus. Quando estamos em Cristo, quando permanecemos em Cristo, nós somos nova criatura. E aquilo que um dia já foi sobre nós, passou, e dali para frente é que conta. O Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais deles. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Te adoramos, te agradecemos. É santo, Senhor, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos pelo Senhor, te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Em 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 14 e depois o versículo 17. No versículo 14 está escrito assim, palavras de Davi, né? Porque quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi aqui, ele, estava arrecadando, bens para a construção do templo do Senhor, e ele deu, o que ele podia dar com liberalidade de coração, e ele se alegrou muito quando ele viu que o povo também reagiu da mesma forma, contribuindo, para a construção do templo do Senhor. E aí, quando ele vê tudo aquilo, ele pergunta, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E conclui, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, Davi aqui, ele reconhece que tudo que ele tinha, tudo, que o povo de Deus, o povo de Israel tinha vindo do Senhor, e o povo apenas estava devolvendo para o Senhor o que ele mesmo havia dado, ao povo de Israel. Mas Davi, ele reflete no versículo 17 sobre algo também muito importante. Ele diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Amém? Então, não é só a questão de reconhecer que tudo que nós temos é o Senhor quem tem provido na nossa vida. Não é só entender, esse princípio do dízimo e da oferta e entregar na casa do Senhor, os nossos dízimos e nossas ofertas, mas também sondar o nosso coração para ver a voluntariedade do nosso coração. Se nós estamos ofertando na casa do Senhor com voluntariedade, se nós estamos dizimando com alegria, entendendo o princípio, entendendo que é Deus quem provê, é Ele quem nos concede, e entregar na casa do Senhor com o coração alegre de reconhecer as mãos do Senhor na provisão das nossas vidas. Amém? Convido os irmãos, então, a trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas com essa voluntariedade, no coração, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, nós trazemos ao Senhor, Deus, na casa do Senhor, o nosso dízimo e as nossas ofertas, Deus. E te agradecemos, Deus, porque é o Senhor quem provê nas nossas vidas, Deus. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem provido na nossa vida, Deus, por todo o cuidado do Senhor conosco, Deus. Nós te damos graças, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Deus, porque o Senhor, Deus, abriu os nossos olhos do entendimento, Deus. Nós te damos graças, Deus, te louvamos, Pai, te glorificamos, Deus. Declaramos, Deus, que nós queremos que a vontade do Senhor se cumpra, Deus, nas nossas vidas, Deus, e que nós possamos, Deus, servir ao Senhor através do nosso trabalho, Deus, no dia a dia, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, no nosso dia a dia, dar o testemunho, Deus, do que o Senhor tem feito em nós, Deus. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós te louvamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por cada canção, meu Pai, que foi ministrada aqui ao Senhor. Pai, nós te louvamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
Continue, Senhor, em nome de Jesus, ministrando, meu Pai, aos nossos corações. Continue, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, falando conosco, meu Pai, nos transformando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos ser transformados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós queremos manifestar, meu Pai, as virtudes do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós clamamos o Senhor. Continue, meu Pai, trabalhando em nós, porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós clamamos o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor continue, Senhor, falando conosco, que o Espírito Santo do Senhor continue nos dando convicção de pecado, que o Espírito Santo do Senhor continue nos guiando em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor declara que o Espírito Santo do Senhor, Ele nos guia a toda a verdade. Então, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, Pai, venha ficar guardada, meu Pai, em nossos corações. Pai, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a palavra do Senhor, à medida, meu Pai, que ela for sendo ministrada, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, venha falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus, nos ensinando, meu Pai, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo, meu Pai, o nosso entendimento, para nós compreendermos, meu Pai, a palavra do Senhor. Por isso nós clamamos o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós clamamos o Senhor, meu Pai, nos ensine, meu Pai, a sua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, boa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos que nos acompanham do canal, sejam abraçados em nome do Senhor Jesus, graça e paz. Glória a Deus. Nós abrimos hoje a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Nós vamos para Mateus capítulo 6. Hoje o tema é uma pergunta, porque Jesus ensinou uma oração modelo. Hoje o tema é uma pergunta, porque Jesus ensinou uma oração modelo. Existe no centro do chamado Sermão da Montanha. Sermão da Montanha foi pregado por Jesus e registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus registrou o Sermão da Montanha, bem como Lucas, lá no capítulo 6 de Lucas. Eu costumo dizer que o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, são as narrativas dos ensinos de Jesus que resumem o estatuto do reino de Deus. Eu gosto de dizer também que se eu tivesse que ficar com 3 capítulos da Bíblia, eu ficaria com os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. São as palavras do Senhor Jesus acerca do presente e da eternidade. E recentemente eu estive em uma festa da família, e ali eu fiz uma pergunta, quando foi me dada uma oportunidade de fazer uma oração. Então eu fiz a seguinte pergunta: vários pais, vários alunos, os irmãos sabem que sou professor, e eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui sabe algum versículo bíblico de cor?
Quem aqui sabe algum versículo da Bíblia de cor? Levanta o dedinho. Eu fiz essa pergunta. Ali havia umas 100 e poucas pessoas, talvez umas 150 pessoas, entre adultos e crianças. E eu vi 5 ou 6 mãos levantadas. E aí, eu pedi que com muita reverência, todos se colocassem de pé. E eu comecei assim: Pai nosso, que estais nos céus. E ali, praticamente todos continuaram: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí, o término não está ali naquela oração que a maioria conhece. E nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 6. E aí quando terminaram, eu disse: glória a Deus, eu acabei de ouvir aqui 3 versículos bíblicos sendo declarados. Então, eu quero dizer que você sabe em si um texto bíblico. Eu me lembro que quando eu falei assim, quem sabe algum texto, quem sabe algum versículo bíblico aí, eu ouvi alguém dizendo assim: eu vou lá saber versículo bíblico? Mas ele sabia, porque ele estava ali, orando ou rezando, um versículo bíblico estava sendo declarado. Glória a Deus por isso. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes, sabe-se uma frase, mas não se sabe a origem daquela frase, de onde veio aquela frase, dos lábios de quem se originou aquela frase, e qual é o sentido mais profundo e mais eterno daquela frase. Então, Mateus capítulo 5, aliás, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 8, eu quero ler o 8 também, porque vai fazer sentido para nós. Mateus 6, 8, o Senhor Jesus está dizendo assim, Mateus 6, no meio do Sermão do Monte, e Jesus vai dizer assim a partir do verso 8, não sejam iguais a eles. Olhe para mim um instantinho. Jesus estava se referindo aqui a fariseus e doutores da lei. Jesus estava se referindo aqui a fariseus e doutores da lei. Jesus estava dizendo, fazendo referência aqui a homens que conheciam muito a Bíblia. Muito. Eles tinham de cor o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham de cor. Eles tinham de cor a lei e também os profetas. Eles tinham de cor. Eles sabiam de cor os textos do profeta Jeremias, os textos do profeta Isaías, eles tinham de cor. Mesmo assim, em virtude da religião enraizada, Jesus disse, Mateus 6,8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Versículo 9, vocês orem assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, o final do versículo 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui perante a palavra do Senhor, diante da qual nós reverenciamos
o nosso Deus como Pai, o Senhor Jesus como Filho Redentor, Remidor, aquele que morreu no nosso lugar. E nós estamos diante também do Espírito Santo, que revela a palavra de uma forma tão diferente de simplesmente ouvirmos como uma história narrada. É mais que isso, é vida. Pai, e cada vez que nós lemos um versículo, que seja a 10ª, a 100ª, a 1000ª vez que nós estamos lendo, sempre o texto da sua palavra traz vida dentro de nós. Então o que nós pedimos, Pai, é que a sua palavra reavive o nosso espírito na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu não fique displicente, eu não seja negligente, eu não seja omisso, eu não esteja, Pai, como diz uma gíria aí, viajando na maionese, que eu não seja, Deus, e não esteja debaixo de uma letargia espiritual, que o inimigo quer que eu esteja, mas pelo contrário, que eu esteja atento, em nome de Jesus, amém. Jesus recomenda um tipo de oração, uma estrutura, uma composição de oração. Jesus entrega aqui uma oração modelo. E como eu já disse, muitas pessoas na face da terra usam essa oração como se fosse um mantra, como se fosse de fato uma reza, e que repetidas vezes produziriam algum efeito. Isso não é verdade, não foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, Jesus ensina aqui um tipo de oração cujo objetivo central foi ressaltar, ou seja, evidenciar o relacionamento dele comigo, o relacionamento dele como pai, comigo como filho. Irmãos, mais que um esquema de pedidos a Deus, não é? mais que um esqueminha, olha, vocês vão pedir assim. Não é um esquema de pedidos a Deus, é um inventário de ações, um inventário de verdades que convidam os seguidores de Jesus a experimentarem dois fatos. Primeiro fato, que os seguidores de Jesus são convidados a experimentar o fato número 1, de que somos filhos e o nosso Pai quer se relacionar conosco. Esse é o primeiro convite. O segundo convite, segundo fato que Jesus quer que eu experimente através de um modelo de oração, é que Deus quer uma vida para nós, em que o nosso interior e o nosso exterior sejam coerentes. E isso só acontecerá quando ambos estiverem focados na mesma direção, o exterior e o nosso interior. Nesse momento, em Mateus capítulo 16, Jesus está contrastando, Jesus está diferenciando o modelo de oração que sugere com o tipo de oração que se fazia no mundo judaico e no mundo pagão. No mundo judaico e no mundo pagão, eles tinham como se fossem fórmulas prontas, fórmulas complexas, palavras, tentativas de usos de palavras mágicas, que se repetiam sem fim, rogando a deuses e deusas, entidades divinas, que fossem favoráveis a eles. Era assim o que acontecia na época. Orações, e é importante dizer aqui, orações marcadas por incertezas, ora marcadas por arrogância e prepotência. E Jesus estava aqui propondo um contraste contra esse tipo de oração.
Vale lembrar também que oração é uma ação intrigante e ao mesmo tempo misteriosa. Eu poderia dizer que a oração é quase um enigma. Mas eu vou explicar. Algumas pessoas oram só de vez em quando. Outras pessoas oram só quando elas oram. Elas não têm a humildade de abrir a boca para falar amém à oração de outra pessoa. Outras pessoas nunca oram, de jeito nenhum. Ainda outras oram bastante, mas ligadas a tradições religiosas. Repetem. Algumas pessoas sabem que devem orar, mas nem têm certeza de como isso deve ser feito. Então oram assim com muita timidez, muita vergonha. Outras lançam palavras ao vento que são mais reclamações que orações. Eu creio que para um número, e digo isso assim, eu digo isso com meu coração doído. Eu creio que um número muito restrito, muito pequeno de pessoas, muito reduzido, um número reduzido, tem a oração como algo diferente das que eu citei agora. Eu creio que para um pequeno número de pessoas a oração seja o ponto mais íntimo de relacionamento com aquele que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Eu creio que é um número restrito de pessoas que tem a oração como o momento mais íntimo, mais pessoal de relacionamento com nosso Pai. E eu oro em nome de Jesus que nós possamos experimentar, ser e fazer parte desse número tão pequeno de homens e mulheres e meninos e meninas que tem como o ápice do relacionamento com Deus a oração. Eu quero refletir mais à luz de Mateus 6. Se nós tentássemos mensurar orações, ou seja, se nós tentássemos medir orações, e eu gostaria que os irmãos entrassem comigo nessa reflexão, se nós tentássemos mensurar orações, nós poderíamos dizer que a oração em um nível baixo, eu estou refletindo isso, e se os irmãos se sentirem convidados, cada um reflita sobre si próprio, amém? Não vamos refletir para o outro, vamos refletir dentro da nossa perspectiva, olhando para o nosso espelho, amém? Se nós tentássemos mensurar então orações, nós poderíamos talvez dizer que há um tipo de oração em nível baixo, uma oração mais ou menos comparada a um tiro no escuro, uma chance muito remota de que haja alguém ouvindo a minha oração. Em um nível médio, eu poderia dizer que a oração poderia ser uma tentativa constante de crer e apostar nessa ação como uma ação correta de se praticar, mas distante de ter uma experiência genuína, concreta e perene com Deus. Como assim perene? Direto. Independentemente do momento que eu vou orar, eu sei que Deus estaria me ouvindo. Nível baixo, nível médio. Nível alto. A oração como um ato consciente, como um ato amoroso, como um ato cheio de gratidão, como um ato movido de fé na palavra. Então, quando a presença de Deus se torna tão real, mas tão real, mas tão real, que nós ultrapassamos a palavra, as palavras que nós proferimos, e sentimos a realidade de Deus, ao ponto de proferir palavras na oração,
ao ponto de sentir que as palavras que nós mesmos proferimos é a realidade de Deus, a realidade generosa de Deus, sendo internalizada dentro da nossa vida. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o nível de oração que nós precisamos desfrutar, irmãos. O nível da generosidade de Deus nos respondendo. O nível de orarmos e no momento da oração, quer estejamos onde estivermos, termos então prazer de sermos acolhidos pela graça de Deus, acolhidos pela paternidade do Pai, acolhidos pela graça de Jesus, experimentarmos algo que a Bíblia chama de deleite, o deleite de servos e filhos, diga sou eu pela misericórdia, envolvidos com os braços do Pai. Esse nível de oração é o nível de oração que Deus quer nos levar, sabe, irmãos? De ao ponto de nós abrirmos os nossos lábios para orar em qualquer lugar ou em qualquer situação, e nós chegarmos a perder o sentido do tempo e do espaço. Tamanho mover sobrenatural que acontece, independentemente de eu sentir uma emoção ou não. Que isso fique claro. A presença de Deus não se move pelas nossas emoções, ela se move pela nossa fé, pela congruência, ou seja, pela coerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós falamos, entre aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, entre aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivenciamos. Não tem relação com aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós, porque se tiver, eu lamento informar, mas a nossa fé é uma fé circunstancial, e ela está se baseando em qualquer outra coisa, menos naquele que morreu e ressuscitou por nós. E como pastor e como guia espiritual, eu me vejo obrigado pelo Espírito Santo a te dar um ultimato. Se você ora com uma perspectiva diferente dessa, converta-se. Como guia, como profeta nessa terra, não para Raul Soares, mas para um tempo. Se você ora numa perspectiva unicamente de satisfação pessoal, quando você está bem, as palavras ficam jóias. Quando tem microfone, a palavra fica jóia. Quando não tem, não está jóia. Quando está passando dificuldade, não abre a boca para orar. Sai dessa perspectiva. O seu Deus não é com D minúsculo. O nosso Deus é com D maiúsculo. É um Deus plural, é um Deus soberano, é um Deus poderoso, onipotente, onipresente. Se existe uma perspectiva diferente dessa, em nome de Jesus, sem arrogância, olha no espelho da vida. Sou o primeiro que está recebendo essa mensagem aqui. Eu sou o primeiro a estar recebendo essa mensagem. Libera seus lábios para a fé. Libera seus lábios para a fé. Libera seus lábios para a fé. O Espírito Santo está dizendo: libere seus lábios para a fé. Libere seus lábios para a fé. Para que você não seja alguém que você não é. Para que você não tente ser alguém que você não foi chamado para ser. Libera seus lábios para que seu chamado, para que seu propósito sejam estabelecidos em nome de Jesus. Para que seu chamado e o seu propósito sejam estabelecidos. Eu repito, um dia eu vou falar sobre isso, a diferença entre chamado e propósito, para que o seu chamado e o seu propósito sejam liberados por Deus. Sabe que tem muita gente atada nela mesma, tem muita gente que faz um laço de orgulho nela mesma, e a cada dia que passa, parece que está apertando mais esse laço. Ao invés de sair do laço do inimigo, está apertando mais o laço.
libera, profetiza. A Bíblia fala, profetiza. A Bíblia fala que dos lábios não podem sair bênção e maldição. Da mesma fonte não pode jorrar água potável e água não potável. É nesse contexto de conversão de caráter, em termos de oração, irmãos, a gente está falando aqui de uma perspectiva de oração, porque nós somos seres oracionais, existe uma potencialidade no ser humano chamada linguagem, e a nossa linguagem verbal, irmãos, ela é tão complexa, mas tão complexa, que nós temos milhares de línguas mundo afora. Não são centenas não, são milhares. Só no Brasil, nós temos centenas de dialetos indígenas completamente diferentes uns dos outros. Dialetos até ágrafos, que não são escritos, são línguas. A complexidade que Deus colocou de potencial em nós, para que nós usássemos os nossos lábios no relacionamento com Ele. Sabe aquele sentimento que a gente tem de estar perto de uma pessoa, porque eu preciso contar isso para essa pessoa? Sabe aquela vontade de dizer, eu preciso contar isso para essa pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa. Sabe o que nós precisamos? Eu preciso contar essas coisas para Deus, eu preciso conversar com Deus, porque chega num ponto da nossa vida de oração, e os irmãos sabem que nós temos falado muito sobre isso, e vamos continuar falando. Nós estamos trabalhando na segunda-feira com oração, estamos trabalhando na quinta-feira com oração, nós temos o culto da quarta-feira, que é culto de oração, e nós vamos continuar nesse mover em nome do Senhor Jesus, até nós sermos, até nós percebermos esse desatar de oração, sabe? Esse nivelamento com o céu de oração, ao ponto de, que hora que é a hora da oração? Sabe, na hora da oração, os nossos lábios se abrirem para a oração. Eu profetizo em nome de Jesus, os nossos lábios se abrirem para a oração, o nosso coração se abrir para receber de Deus. É muito sério isso. É nesse contexto que eu quero meditar um pouco sobre por que Jesus me ensinou uma oração modelo. O primeiro motivo por que Jesus me ensinou uma oração modelo. Primeiro motivo, porque Jesus ensinou uma oração modelo. Na oração modelo, conhecida também como oração do Pai Nosso, Jesus não oferece uma sequência de frases que, de forma decorada, devem ser minuciosamente repetidas todos os dias. Jesus não pretendeu, entre os versículos 9 e 13 de Mateus, determinar uma oração correta a se fazer e todas as outras estariam erradas. Jesus não estava nos dando uma construção pronta, Jesus estava dando para nós um projeto de uma construção. Na época de Jesus, irmãos, havia padrões judaicos de orações curtas, que eram feitas 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia, os judeus paravam e repetiam ali uma oração. Mas viver na religião judaica era extremamente difícil. Muitas regras, muitos regulamentos, padrões religiosos que colocavam Deus muito distante do ser humano. Muito distante do ser humano. E o ser humano muito distante de Deus, em posições quase incomunicáveis, não relacionais. Jesus estava no meio do Sermão do Monte, Jesus estava ensinando, orientando
E mais que ensinando e orientando, Jesus estava quebrando paradigmas. Jesus não estava ensinando um abracadabra. Ele não estava ensinando um passe de mágica para pedir uma ação interventiva de Deus. Ele não estava ensinando uma oração pública para externamente mostrar aos outros como se era bom diante das leis judaicas, como os judeus gostavam de falar, não é? Se colocar no lugar onde eram vistos e orar de forma audível, não para enaltecer a Deus, mas para enaltecer a si próprios. Jesus não estava ensinando uma oração dessa. O que Jesus estava fazendo, irmãos, é nos ensinando que tanto com a mente, quanto com os lábios, mas de forma intimamente pessoal, cada um de nós pode se aproximar de Deus, como filho. Cada um de nós pode se apresentar a Deus. Cada um pode receber a aproximação e a presença de Deus como Pai, mas de forma livre, de forma simples, usando uma linguagem comum, para conversar e se relacionar com Ele. Nós podemos conversar com o Criador do universo, nós podemos conversar com o Criador do universo externo e infinito, sobre o nosso complexo universo interior. Porque o universo exterior infinito, inexplorado, a não ser por meras tentativas, pela tecnologia de navegação aeroespacial, foi criado pelo mesmo Deus que criou esse universo interior em cada um de nós. Universo também criado por Ele. Universo também complexo, universo também inexplorado, a não ser pela ciência até onde foi possível. O maravilhoso de se pensar é que tanto o universo externo, porque nós estamos falando do Criador do universo, é tão organizado, ao ponto de qualquer centímetro fora do lugar, tudo seria caótico e nós nem existiríamos. E é tudo bem organizado por Deus. E acontece que através da oração, Deus quer organizar também o nosso interior. Ele não quer organizar só o exterior. O exterior já está pronto e organizado. Ele quer também organizar o nosso interior. E uma das formas que Ele faz e tem para organizar o nosso interior é justamente nos ensinar a orar. Esse é o primeiro motivo por que Jesus nos dá uma oração modelo. Porque o lado de fora está organizado, mas Ele quer organizar o interior. Hoje eu fico por aqui. O restante dessa mensagem, onde eu explico 5 motivos por que Jesus ensinou uma oração modelo, a gente ministra em outro momento. Quando Jesus declara assim: não sejam iguais aos fariseus e doutores da lei, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Interpreta comigo isso aqui com graça. Não orem como eles, porque eles querem organizar o externo, e Deus quer organizar o interno. O primeiro nível de transformação que acontece na oração sou eu. Eu não sou mágico. Mágica não existe. Existe feitiçaria. Muito menos isso somos nós.
existe oração. Seria contraditório, para terminar essa palavra, preciso refletir sobre isso, seria contraditório pensar, engraçado, Jesus ensina um modelo de oração, mas antes de ensinar o modelo de oração, ele diz assim: porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. É como se Jesus dissesse assim: a oração de vocês é inútil, porque o Pai já sabe, antes de vocês pedirem, o que vocês vão pedir. Sabe por que Jesus diz isso? Jesus diz isso porque o Pai não precisa da nossa oração, nem o Filho, nem o Espírito, mas quem precisa da nossa oração somos nós. Eu termino essa mensagem, Ângela, eu termino essa mensagem dizendo assim: olha, hoje eu dei aqui e entreguei aqui uma palavra de consolo, e dentro do consolo, também é um assunto que eu preciso trazer, existe algo chamado exortação. Exortação não é você ser afrontado. Exortação somos nós sermos confrontados com cada um de nós, no espelho da vida e no espelho da palavra de Deus. A exortação de hoje foi: vamos permitir que a nossa oração seja uma recorrência na nossa vida, e não só algo que acontece de vez em quando. Amém? Essa é a exortação que eu entrego da parte de Deus no culto de hoje. O Pai sabe do que nós vamos falar antes de nós falarmos. Então, para que eu preciso orar? Porque eu preciso de oração. O Pai não precisa da minha oração. Ele é Deus sem mim. Eu não sou nada sem Ele. Quem crê da mesma forma, coloque-se de pé então, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse sentido. E a oração é que Deus aguce nosso coração e a nossa fé, para que nós creiamos que a nossa oração, como declara Tiago 1, versículo 16, a nossa oração é potencial. A nossa oração é potencial. E o primeiro e principal afetado, aquele que em primeiro plano usufrui da oração que eu teço em nome de Jesus, sou eu mesmo. Nós oramos, e quando fazemos isso, nós estamos cuidando de nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Pai, muito obrigada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela sua palavra. Muito obrigada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por todos os princípios ensinados, ó Pai, na sua palavra. Muito obrigada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela sua palavra, meu Pai, que transforma, meu Pai, a nossa mente, que transforma, meu Pai, o nosso coração. Pela sua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, que alinha, meu Pai, os nossos pensamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, porque na sua palavra nós temos todas as instruções, meu Pai, que nós precisamos para as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, porque na sua palavra, meu Pai, nós temos promessas, meu Pai, em nome de Jesus, promessas preciosas para nós apresentarmos o Senhor. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, porque é desejo do Senhor nos ouvir. O Senhor mesmo, ó Pai, nos incentiva, meu Pai, a orarmos. O Senhor mesmo nos incentiva, meu Pai, a apresentarmos o Senhor os nossos pedidos, as nossas ansiedades, medos, inseguranças, porque o Senhor, meu Pai, quer nos ouvir. Pai, a palavra do Senhor declara: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Pai, por essa promessa que nos ensina, meu Pai, a deleitarmos totalmente no Senhor, a buscarmos a nossa alegria, o nosso prazer no Senhor, que o Senhor vai cuidar dos desejos do nosso coração. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa promessa. Pai, nós te agradecemos por todo o cuidado de Pai que o Senhor tem conosco, meu Pai, em nome de Jesus. E nós te damos graças, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos o Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai, a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos libertar de todas as cadeias espirituais que tem nos prendido a uma vida de incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos o Senhor, tira nossa alma do cárcere da incredulidade, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor quer nos ouvir como Pai, Senhor, em nome de Jesus. Então nós clamamos o Senhor, que toda mentira, que todo engano, meu Pai, do inimigo lançado, meu Pai, na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, que seja anulado, que seja desfeito, meu Pai, para a glória do nome do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos ama, o Senhor quer nos ouvir, o Senhor já nos deu Jesus, que é o mais importante, e a palavra do Senhor declara que com Jesus o Senhor também nos daria todas as outras coisas. Senhor, em nome de Jesus, então que todas as cadeias espirituais, que todas as opressões espirituais, que todo engano, que toda mentira do inimigo, Pai, sejam desfeitas nas nossas mentes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos liberta, meu Pai, de toda incredulidade, nos liberta, meu Pai, de todos os pensamentos contrários, ó Pai, à vontade do Senhor para as nossas vidas, meu Pai. Nós clamamos por libertação, porque só o Senhor pode libertar a nossa alma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode trazer, meu Pai, essa libertação, meu Pai, que já foi concedida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor declara, meu Pai, que Jesus, Ele veio para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele veio para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, por essa libertação. Nós clamamos, ó Pai, por essa cura, meu Pai, em nome de Jesus. Nos liberta de todo jugo de Satanás. Nos liberta, meu Pai, de toda opressão espiritual, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos curar, Pai, em nome de Jesus, e nós recebemos essa cura, nós recebemos, ó Pai, essa libertação, em nome de Jesus, e nós recebemos o consolo também, porque a palavra do Senhor declara a consolar todos que choram, e nós recebemos esse consolo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória, meu Pai, do Teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Pai, sobre as nossas vidas, coroa em vez de cinzas. Nós clamamos óleo de alegria em vez de pranto, e nós clamamos veste de louvor em vez de um espírito angustiado, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para sermos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. E nós te damos graças
Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o sangue poderoso do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Entregamos, ó Pai, essa semana que se inicia, meu Pai, para os cuidados do Senhor. Nós entregamos, ó Pai, essa semana ao governo do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. E clamamos o Senhor, desembaraça, meu Pai, o nosso caminho em nome de Jesus. Tira do nosso caminho, meu Pai, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo empecilho, meu Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso caminho, meu Pai, homens maus e perversos, porque a palavra declara que a fé não é de todos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma o governo abrindo portas, toma o governo fechando portas, Pai, porque a palavra do Senhor declara que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto. Então nós clamamos o Senhor, toma o governo das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, porque a palavra do Senhor declara: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós entregamos o nosso caminho ao governo do Senhor, porque nós cremos, ó Pai, na vontade do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, na onipotência do Senhor, na onisciência do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Clamamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Clamamos as bênçãos do Senhor nessa semana que se inicia, meu Pai, em nome de Jesus. Cuida de nós, cuida, meu Pai, da nossa família. Nos livra, meu Pai, do laço do passarinheiro. Nos livra, meu Pai, da peste perniciosa. Nos livra, meu Pai, de todas as ciladas do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelos cuidados do Senhor, pelo livramento do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.